Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos para a 7ª live aqui no perfil do Visão do Estrategista. E o tema da live de hoje é conteúdo, como nunca ficar sem ideias. E o tema da live de hoje, ele foi pensado exatamente por conta das minhas últimas mentorias, né? Onde eu trouxe, eu peguei isso, na verdade, de uma ideia de materiais de estudos, principalmente de um livro muito bom, de um norte-americano. Depois eu vou deixar essa referência aqui para vocês. E fez muito sentido para mim. E eu entendi que isso poderia ser, né, passado adiante. Esse formato poderia ser passado adiante. E na minha última mentoria eu implementei um pouco desse formato e o retorno ele foi muito interessante. Então eu queria trazer para vocês aqui nessa live de hoje, porque a forma errada de você fazer é todos os dias você está pensando no que você vai falar ou no que você vai escrever, né? Então, se você tenta criar um mecanismo para que isso fique ainda mais... Não dependa, por exemplo, das suas circunstâncias, não dependa do seu momento, não dependa de uma criatividade, não dependa de fatores externos influenciar, você consiga estar sempre no domínio do que você vai oferecer, né, de conhecimento para as pessoas que estão dispostas a te escutar, a ouvir sua mensagem e querem crescer com base nessa informação. Então, seja bem-vinda, mozão. E aí, antes de eu entrar propriamente nessa espécie de matriz, né, de conteúdos, onde vai ficar muito claro para vocês uma série de formatos que vocês podem utilizar para pensar em estar produzindo conteúdo para sua audiência. Que um pouco desses fundamentos ele já vem sendo falado em outros encontros ao vivo, né, em outras lives. E é muito importante que antes de você pensar em qualquer tipo de conteúdo, que você defina o seu tópico central. Você precisa, por mais que você tenha conhecimento em diversas áreas, por mais que você possa até ensinar sobre diversas áreas distintas, ter clareza sobre o seu tópico central vai te permitir você, de fato, encaixotar esse seu conhecimento, direcionar a sua mente para pensar em um único ponto, e o que vai te diferenciar é a sua habilidade de pegar esse tópico central e conseguir mergulhar um pouco mais, né? É você se fazer essa pergunta: eu quero falar sobre isso, mas o que especificamente eu quero falar sobre esse tópico? Porque se você consegue adentrar de uma forma mais profunda em questões específicas do seu tópico central e reunir com outros elementos da sua história, né, com outros elementos da sua interpretação sobre esse tipo de conteúdo, isso é o que vai te trazer a diferenciação em relação ao que você está disposto a falar. Porque muito provavelmente você não vai estar trazendo nenhuma novidade, né, a menos que você tenha criado uma nova teoria ou você tenha realmente um conhecimento que ainda não foi levado para outros seres humanos. Você provavelmente vai sim em algum momento estar falando a mesma coisa que outras pessoas, porém com um olhar diferente, num formato diferente. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então você definindo esse tópico central, conseguindo mergulhar ainda mais e aí dando uma olhada para você mesmo sobre como você consegue falar de algo ainda mais específico sobre esse tópico central
que proporciona um olhar único sobre a sua mensagem, você vai conseguir, a partir daí, montar a sua estratégia de conteúdo. E, antes de pensar nesses conteúdos, o que é que a gente precisa ter em mente? A gente precisa ter em mente que esses conteúdos, eles são feitos para alguém e não para você. Então, outro formato errado. Quando você tem muito conhecimento sobre um determinado assunto, às vezes você quer já começar a produzir esse conteúdo, mas você não se preocupou em saber o que é que a pessoa que está ali do outro lado quer aprender, né? O que é que elas realmente estão precisando? O que é que realmente está paralisando elas de atingirem determinado objetivo? Então é por isso que eu venho falando para vocês a importância de você entender sua audiência. Porque depois que você define esse tópico central, você vai atrás de entender de fato o que é que são obstáculos, o que são necessidades, né? Que aí sim, depois desse exercício de saber para quem você está falando, é que você vai pensar em tudo que você tem de conteúdo, ou que você possa vir inclusive a aprender para reunir com os conteúdos que você já possui, para poder, da sua forma única, você conseguir compartilhar, né? E aí entra a segunda etapa dessa produção de conteúdo, anterior mesmo à própria produção, que é você definir que posição você vai ocupar na hora de produzir esse conteúdo. Se você é o especialista nesse assunto, que você tem esse conhecimento, ou você vai fazer uma curadoria do que especialistas trazem sobre esse assunto para conseguir levar isso para outras pessoas num formato diferente, ou se você possui opiniões pessoais sobre aqueles temas feitos por especialistas, ou até mesmo você como especialista ter uma visão própria sobre determinados tópicos, pontos desse tópico central. Então, você precisa também fazer esse exercício. Sou eu especialista? Eu vou reunir informações de especialistas nessa área que fala sobre esse tópico central, ou eu vou dar minhas opiniões pessoais sobre isso. Então, é também um bom ponto de partida você pensar em relação a isso. Porque na hora de produzir o seu conteúdo, você já conseguiu também passar por duas etapas anteriores que vão te dar mais clareza na hora de você pensar, né, sobre especificamente o que é que você vai falar. E aí é que eu trago também aqui agora, a gente já entrando nessa parte de conteúdo, né, que existem, se você parar para analisar, existem 4 formatos, vamos chamar assim, de conteúdos que você pode partir desse princípio na hora de transmitir uma informação, que é um conteúdo de ação prática, é o primeiro formato. O segundo é um conteúdo analítico. O terceiro é um conteúdo inspiracional. E o quarto é um conteúdo antropológico, racional. Então, só tentando explicar um pouquinho mais sobre cada um desses formatos, né? Quando você pensa no primeiro formato, que a gente está falando sobre um conteúdo de ação prática, basicamente o que você vai tentar reunir de informações que você possui é de fato mostrar para a pessoa como ela vai fazer algo. Então, se essa pessoa tem dificuldade, né? Ela tem um objetivo em relação àquele tópico central, e você, com base na sua bagagem, consegue trazer formatos práticos para ela implementar e dar mais um avanço em relação ao que ela pretende buscar, esse é um tipo de conteúdo muito interessante. São os conteúdos de ação prática. Então você vai falar para ele, aqui está como fazer isso, isso e isso, que fala sobre o seu tópico central e especificamente sobre o ponto que você quer tratar sobre esse tópico central.
Já no formato mais analítico, o que é que ocorre? Você vai atrás de números, você vai atrás de dados, você vai atrás de elementos numéricos para poder levar de uma forma um pouco mais racional para as pessoas um conteúdo que fala sobre o seu tópico central. Então, por exemplo, você vai falar, aqui estão os números, né? Tantos por cento, esse é o percentual da população que tem, e aí você pode entrar no seu tópico central. Então veja como você pode fazer diferente, ou saiba o porquê, e aí trazer elementos numéricos para trazer uma circunstância analítica. Ou, se você trouxer para a sua própria realidade dados seus construídos, termos percentuais, de algum resultado que você obteve, ou de alguma pesquisa que você fez, esses são elementos analíticos que vão criar conexão com quem tem também esse tipo de abordagem. Então a gente falou aqui sobre conteúdos de ação prática e conteúdos analíticos. O terceiro é o conteúdo inspiracional, onde você vai mostrar para a pessoa que sim, é possível também ela fazer aquilo, né? Então você vai pensar em elementos que estejam ao alcance da sua audiência, implementar e demonstrar, né, através de um exemplo prático, ao atingir aquele objetivo, ou algo que você implementa e faz no seu dia a dia, que sim, é possível a pessoa fazer aquilo ali também. Então, o princípio desse tipo de conteúdo é exatamente mostrar para a pessoa, sim, é possível você fazer também. Esse é o terceiro formato, vamos dizer assim, de conteúdo que você pode, antes mesmo de começar a escrever, antes de pensar nos seus títulos, você já pode colocar, né, na segmentação aí de categorias de temas, que esse é uma possibilidade de conteúdo. E a quarta é o conteúdo antropológico, que é a razão disso acontecer. Então, se você vai buscar as razões por que as pessoas estão com determinados problemas, as razões por que elas ainda não atingiram um determinado objetivo, as razões por que elas não aprendem, você também consegue pensar isso, né, como uma categoria e vai buscar para esse critério um pouco mais racional, para que a pessoa entenda o tema que você está querendo transmitir. Então, são esses 4 formatos que, antes mesmo de você pensar no seu conteúdo, se você já souber que você vai trazer esse tipo de aspecto, isso já vai te dar muito mais clareza para você começar a pensar no que é de fato que você vai escrever. Então, forma errada é você todo dia estar querendo ter uma criatividade para pensar no conteúdo. Essa é a forma errada. Forma certa, você tentar pensar dentro dessa matrix, né? Tipos de conteúdo que podem auxiliar nessa sua criatividade e tendo como fundamento sempre entender seu tópico central, entender especificamente sobre o que você quer falar, ter clareza se você é o especialista naquilo, se está fazendo a curadoria de especialistas, ou se você vai dar opiniões pessoais sobre aquele tema. E aí você entra nesses 4 tipos de conteúdo, que são os conteúdos de ação prática, que são os conteúdos mais analíticos, que são os conteúdos inspiracionais e que são os conteúdos mais antropológicos, tá? Então, fazendo esse trabalho bem feito, você vai começando a afunilar o seu conteúdo, o que é que você pretende falar e fazer, tá? E aí vão ter alguns elementos que já são pré-estabelecidos que vão auxiliar na hora de você pensar nesse conteúdo. E eu coloquei aqui exatamente uma lista deles, né? Para te dar essa clareza, que na hora de você pensar nesse conteúdo que você vai falar ou escrever, se você sempre pensa assim, uma forma de explicar para essa pessoa como fazer, é uma possibilidade.
explicar para essa pessoa lições aprendidas ao longo da sua jornada. Então, já é uma outra possibilidade. Então, o como fazer é você de fato parar, tentar criar ali um passo a passo, tentar fazer, se for um objetivo que você atingiu e você quer ensinar as pessoas, você fazer mesmo ali uma engenharia reversa do que é que ela precisa fazer em todos os aspectos para que ela atinja aquele determinado objetivo e você conseguir trazer isso como um passo a passo para as pessoas. Já o conteúdo de lições aprendidas é você tentar pensar ao longo dessa sua jornada, né, tudo o que de fato erros e acertos ao longo da sua jornada, para que você, através dos seus erros, você consiga demonstrar para as pessoas, para que eles não cometam os mesmos erros. Então, isso também dá uma clareza, né, em relação ao que ela pode encontrar nessa jornada. E os acertos, porque provavelmente os acertos eles são circunstanciais, né, do momento em que se vive. Aquilo às vezes dá certo porque foi feito naquele momento específico. Então, você também tem que fazer esse tipo de análise. E você passa para essas pessoas, para que essas pessoas consigam, através dos seus acertos, não só replicar, mas também fazer essa dose de análise, se também vale para o momento dela. E muitas vezes os conteúdos de erros, né, e lições aprendidas, eles são ainda mais efetivos do que os de acerto. Por quê? Porque se você, às vezes, já tem um conhecimento sobre um determinado assunto e você consegue aprender, né, com seu mentor, com seu professor, possíveis erros que ele obteve naquela jornada e as lições aprendidas com aqueles erros, aquilo já te possibilita muito mais clareza para que você não cometa aquele erro durante a jornada. Então, ao fazer isso, você já está também acelerando o seu resultado. Então, como fazer lições aprendidas, né? Os erros, como eu trouxe aqui para vocês, e as citações também, que você pode estar trazendo de outros especialistas da área, de outras pessoas que você acredita que abordam aquele tema de forma bacana e que, através dessas citações, né, nada mais como um reconhecimento de alguém que já falou ou que já produziu algo sobre isso, que foi inclusive o que eu quis trazer aqui no início dessa live, né, que esse formato do que eu estou falando para vocês foi um conhecimento que eu adquiri através de um livro que eu li, de um produtor norte-americano, que infelizmente não me recordo especificamente o nome dele aqui agora, salvo engano, o Nicholas Cole, mas quem tiver interesse sobre mais informações sobre esse livro, pode me mandar no direct, que eu mando a informação para vocês. Acho que vale muito a pena, porque ele traz um pouco disso tudo aqui, muito disso tudo aqui que eu estou trazendo para vocês, além de outros aspectos também, que eu não vou falar hoje, porque essa live de hoje ela se limita ao conteúdo e a possibilitar aqui uma estratégia de você ter clareza de ideias de conteúdo todos os dias. E então, como fazer lições aprendidas, erros durante sua jornada, citações, formas de fazer, porque não necessariamente atingir um determinado objetivo, ele sempre pode acontecer através de um mesmo passo a passo. Então, se você tiver um conhecimento de formas distintas de atingir aquele resultado final, esse tipo de conteúdo, ele também é muito interessante para que você, dentro da sua linha editorial, você pense em formas distintas que você pode dar clareza para a sua audiência de atingir aquele determinado objetivo. Ferramentas também é uma categoria muito específica que gera muito interesse nas pessoas, porque muitas vezes a pessoa, quando vê um determinado resultado, ela acredita que as ferramentas elas foram cruciais para atingir aquele determinado objetivo. E sim,
elas são excelente material de apoio para você conseguir implementar diversas coisas que você não conseguiria, né? Ou você até conseguiria, por exemplo, com muitos colaboradores. Então, você ter ferramentas que permitem, como por exemplo, hoje eu estou utilizando essa ferramenta aqui do Instagram para poder eu conseguir estar me conectando ao vivo, né, em tempo real, com vocês e vocês poderem estar aprendendo. Então, as pessoas que querem aprender sobre o tópico central, que você está disposto a produzir um conteúdo, você conseguir dar clareza para elas de ferramentas que são utilizadas nesse processo, seja para encurtar distâncias, seja para permitir, né, um determinado resultado com mais eficiência ou com menos colaboradores. Ferramentas também são tópicos centrais de produção de conteúdo muito interessante para vocês implementarem aí na estratégia da linha editorial de vocês. Trends, né, que não deixa de ser um formato de conteúdo, coisas que estão acontecendo ali no momento e você conseguir, dentro desses 4 critérios, pegar o que está acontecendo e traduzir, né, seja de forma analítica, seja de uma forma mais inspiracional, traduzir algo que está de fato acontecendo naquele momento e levar. Por quê? Porque como aquele assunto ele está sendo muito abordado, você conseguir fazer uma análise específica sua sobre aquele tema, a probabilidade das pessoas se conectarem com o seu conteúdo é muito maior, porque tem uma série de pessoas falando sobre aquilo, e inclusive de proporcionar diferenciação. Outra, como eu falei aqui, essa questão mais antropológica, razões, né? Razões para que isso esteja acontecendo, você conseguir investigar o motivo por que determinadas coisas acontecem referentes ao seu tópico central. São conteúdos muito interessantes também, porque demonstram um aprofundamento de pesquisa sua sobre o tema e você conseguir levar as razões por que a sua audiência não está atingindo determinado objetivo, chegando a determinado resultado final, são tipos de conteúdo muito interessantes para você implementar também na sua estratégia de conteúdo. Exemplos, né? Exemplos eles podem vir tanto através de depoimentos, como você trazer mesmo histórias, né? Trazer fatos, acontecimentos para poder ilustrar aquilo que você está falando. E são também conteúdos que entram, né, num formato específico que basta você implementar o seu tópico central e você sempre vai ter uma ideia de conteúdo para produzir. E momentos embaraçosos, né? Queria fechar aqui esses tópicos com momentos embaraçosos. Por quê? Porque se você passa por momentos embaraçosos nessa sua jornada, que cria identificação com quem está consumindo seu conteúdo, com quem é sua audiência, essas pessoas elas criam uma conexão maior com você, né? Porque você está se permitindo ali, né, ser vulnerável, de mostrar ali fatos que aconteceram, que foram engraçados ou enfim, foram fatos que podem gerar esse tipo de conexão. Então, só recapitulando, né? Você define seu tópico central sobre o que você quer falar. Vai mais a fundo, pense em algo mais específico, voltado até para as suas habilidades ou seu formato de falar especificamente sobre aquilo. Define se você vai ser o especialista da área, daquele tópico que você está falando, ou se você vai fazer uma curadoria do que outras pessoas especialistas estão falando, ou se você vai emitir opiniões pessoais sobre aquilo. E aí você pensa em conteúdos de ações práticas, você pensa em conteúdos mais analíticos, aqui estão os números, você pensa em conteúdos inspiracionais, né? Sim, é possível, e você vai pensar em conteúdos mais antropológicos, né? Essa é a razão por que as coisas acontecem. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas ideias de formatos, que
como fazer determinada coisa, lições aprendidas ao longo da jornada, erros cometidos, citações de outras pessoas que já produzem conteúdo sobre o seu tópico central, formas de chegar a um determinado objetivo, ferramentas utilizadas para chegar a esse determinado objetivo, trends, né, que estão acontecendo ali naquele momento, razões por que aquilo está acontecendo, exemplos do que aconteceu e momentos embaraçosos. Eu fiz uma listinha aqui, né, para poder fazer essa pesca aqui agora e falar de uma forma mais linear aqui para vocês, mas basicamente é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje, para que vocês saíssem daqui com um olhar mais amplo de ideias e possibilidades para vocês implementarem na estratégia de conteúdo de vocês, para que vocês nunca fiquem sem ideia do que publicar. Caso tenha alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários. Vou dar uma pausa aqui agora na live para dar tempo de vocês comentarem. E lembrando sempre que a live vai ficar salva aqui no feed. Se de alguma forma ela gerou valor para você, não deixe de comentar, de me falar especificamente como as lives aqui do perfil têm contribuído para a jornada de produção de conteúdo, de aumento da audiência de vocês, né, de remuneração, como isso tem agregado para vocês, porque é muito importante eu receber de volta esse feedback para saber o que é que eu adentro mais, né, que tipo de conteúdo proporciona a vocês uma clareza maior, se são esses conteúdos mais de fundamentos, se são conteúdos mais analíticos, se são conteúdos mais inspiracionais, né? Eu tento estar aqui toda quarta-feira trazendo um pouco dessa minha bagagem ao longo dos últimos anos, atuando como estrategista de marketing digital, não só estrategista, né? Como cuidando de toda uma parte estrutural de um crescimento de uma voz, né? Um crescimento de uma mensagem. Então, eu consigo passear um pouco aí por tanto a parte de design, parte de tráfego, parte de estratégia, parte de produção de conteúdo, né? A parte mais de fundamentos. E é isso que eu venho aqui com esse compromisso. Estou aqui hoje dando continuidade no compromisso de estar aqui com vocês às quartas-feiras, 7 horas da manhã do Brasil, às 11 horas de Portugal, porque eu quero que apenas de alguma forma esse conteúdo agregue valor na jornada de vocês. E é isso, galera. Como não surgiram dúvidas, eu vou encerrar o nosso encontro hoje. Era um encontro que, se a gente tivesse, se vocês trouxessem um pouco mais da área de atuação de vocês, ou dos tópicos centrais que vocês falam, que vocês abordam mais em tempo real aqui comigo, a gente conseguiria implementar essa dinâmica que foi trazida, essa matriz de conteúdos, né, essas ideias de formatos. Eu ia entregar para vocês aqui, em tempo real, várias ideias de conteúdos para vocês verem que não necessariamente é esse bicho de 7 cabeças, né? É possível sim, com essa clareza e visualizando um framework um pouco mais modelado, vocês terem diversas ideias de conteúdos para vocês produzirem sobre o tópico central de vocês. E eu me despeço aqui e já deixo o convite para vocês, sexta-feira, a escutarem o podcast A Voz dos Bastidores, às 7 horas da manhã do Brasil. E próxima quarta-feira entramos ao vivo para a nossa próxima live, a live número 8, daqui do perfil do Visão do Estrategista. Um beijo e até a próxima.